Eu vou andar por esse país. Olá, seja muito bem-vindo a mais um encontro aqui do nosso curso de psicopatologia. Seja muito bem-vindo a esse canal. Meu nome é Otton Júnior, sou psicólogo clínico. E nós estamos trabalhando aqui o nosso curso de psicopatologia. Então, seja muito bem-vindo a este curso que nós estamos trabalhando o livro do Paulo Dal Galarondo. E hoje nós vamos, portanto, iniciar aí o nosso capítulo 9. Nós estamos no nosso 9º encontro e nós vamos começar, portanto, o capítulo 9. Então, deixa eu já compartilhar minha tela com você. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva neste canal para poder ficar por dentro de todos os vídeos do nosso canal e principalmente aqui do nosso mini curso sobre psicopatologia, tá bom? Se tu ainda não ativou as notificações, ativa aí o sininho para poder também você não perder nenhum vídeo novo. Então você já está vendo aí a minha tela. Cadê? Pronto. E nós vamos, portanto, deixa eu abrir aqui o meu leitor de PDF. E no meu leitor de PDF eu uso o Xodo, tá bom? Eu uso o Xodo. Algumas pessoas perguntam e tudo mais, qual é o leitor de PDF que tu utiliza? E eu utilizo o Xodo. Xodo, tá bom? Eu uso o Android aqui no tablet, né? E aí um dos melhores que eu acho leitores de PDF é o Xodo, porque tu consegue fazer perdão, consegue fazer várias coisas com ele. Então, lembrando sempre que o nosso mini curso, o nosso curso aqui de psicopatologia, eu faço a leitura, né? Já está aqui o aviso do Google Meet, eu faço a leitura do texto, tentando ao máximo não comentar, não opinar e tudo mais. É claro que às vezes eu dou uma opinada, eu dou uma comentada, mas a ideia é a gente ler o texto para poder a gente entender os argumentos do autor. Então hoje nós vamos para o capítulo 9, a entrevista com o paciente. Não sei. Não devia de estar relembrando isto, contando assim o sombrio das coisas. Lenga-lenga, não devia de. O senhor é de fora, meu amigo, mas meio estranho. Mas, talvez por isto mesmo, falar com um estranho assim, que bem ouve e logo longe se vai embora, é um segundo proveito. Faz do jeito que eu falasse, mais mesmo comigo. João Guimarães Rosa. O psiquiatra norte-americano Harry Stack Sullivan, 1983, afirmava que o domínio da técnica de realizar entrevistas é o que qualifica especificamente o profissional habilidoso. Nesse sentido, por exemplo, o autor define o psiquiatra, poderia ser um psicólogo clínico ou enfermeiro em saúde mental, como um perito das relações interpessoais. Ou seja, um profissional especialmente hábil em realizar entrevistas que sejam de fato úteis pelas informações que fornecem e pelos efeitos terapêuticos que exercem sobre os pacientes. Então aqui ele já traz uma citação do psiquiatra, né, do Harry Stack Sullivan, enfatizando a importância da entrevista, né, e a importância do profissional que domina a técnica da entrevista. Assim, a técnica e a habilidade em realizar entrevistas são atributos fundamentais e insubstituíveis do profissional da saúde em geral e da saúde mental em particular. Tal habilidade é, em parte, aprendida e, em parte, intuitiva, atributo da personalidade do profissional, de sua sensibilidade das relações pessoais. É a respeito dos aspectos passíveis de serem desenvolvidos, aprendidos, corrigidos
e aprofundados que trata esse capítulo. Então, ele está trazendo a importância da entrevista para o profissional em saúde mental e ele vai ressaltar, né, que essa habilidade, ela em parte é treinada e em parte faz parte e em parte, né, tá ali junto à própria personalidade do terapeuta, né, do profissional. Tem pessoas que, de fato, não conseguem, vamos dizer assim, naturalmente entrevistar, alguma coisa assim, tem uma característica mais direta, enquanto que outras pessoas não, já têm uma habilidade para fazer um tipo de entrevista, às vezes por conta de uma dificuldade de escuta, enfim, mas tudo isso é treinável, tá bom? Então, toda habilidade é aprendida. E a entrevista, como é uma técnica, como a gente não está falando de uma conversa, né? Então, muitos profissionais acabam confundindo isso. Eu sou muito tímido, então eu não sei o que eu vou conversar com o meu cliente, com o meu paciente. Meu filho, a primeira coisa é que tu não vai conversar com ele, né? Longe de ser uma conversa, né? A terapia não é conversa. Então, é uma técnica, e aí, como técnica, você desenvolve essa capacidade, essa habilidade de fazer a entrevista. Bom, então, isso é muito comum de pessoas que estão iniciando nesse campo da psicoterapia ou da avaliação psicológica, ou de qualquer atendimento que necessite ali, inicialmente, de uma entrevista. Cabe lembrar que há livros muito bons e específicos sobre a entrevista em saúde mental, como as obras detalhadas de Markman e Michels, 2008, de Ottomer, 94, de Shia, 98, que descrevem a dinâmica da entrevista de forma direcionada para vários pacientes. O pequeno livro de Carlat, 2007, é um texto enxuto, embora bastante didático e prático. A obra de James Morrison, 2010, Entrevista Inicial em Saúde Mental, é muito bem feita e útil. Sobre o desenvolvimento de habilidades de comunicação na entrevista, recomenda-se de Pedleton e colaboradores a Nova Consulta 2011. Então, aqui, né, você já percebe que tem várias recomendações. Eu acho legal o Dal Galarrondo, porque se você... A gente já trabalhou aqui outros capítulos dele, né? E se você prestou atenção, ele está sempre citando bibliografias para te auxiliar. para te auxiliar na tua formação. Então, se você percebe que você tem uma dificuldade com a entrevista, então, olha aqui. Aqui ele já te traz algumas indicações de livros para você aprofundar a questão da própria entrevista, né, para você treinar essa habilidade. Então, isso é bastante válido, né? Você pode ir atrás desses livros, está aqui, ó. Você vai lá, vai atrás e você vai aperfeiçoando a sua capacidade de entrevistar. De início, continua o nosso autor, pode-se afirmar que a habilidade do entrevistador se revela pelas perguntas que formula. Olha só. Por aquelas que evita formular e pela decisão de quando e como falar ou apenas calar. Então, aqui, né, já que eu tenho uma expertise já de atendimento, quando a gente lê, às vezes a gente passa batido por algumas questões. Mas é muito importante, né, quando ele diz assim, ó, pode-se afirmar que a habilidade do entrevistador se revela pelas perguntas que ele formula. Né? Então, aqui eu vou fazer uma breve digressão aqui para poder fazer um comentário sobre aqui esse texto que ele está dizendo, né? Então, ele está dizendo, ó, a habilidade do entrevistador vai ser revelada pelas perguntas que ele formula. Então, ok. Você pode ter ali uma entrevista básica, uma entrevista até semi-estruturada,
E não tem nada de errado com isso. Você pode ter, inclusive, esse itinerário, essas perguntas, né, semi-estruturadas, feitas numa ficha, que você vai anotar, né? Tem muitos profissionais que fazem isso. Eu tenho uma ficha aqui e eu vou anotando, né, toda, né, aquela minha entrevista, eu vou questionando, né, vou ali colhendo as informações, colhendo os dados e vou anotando e vou preenchendo. E tem gente que já vai a priori com a entrevista semi-estruturada ou estruturada. Tem gente que não, tem gente que já tem ali umas perguntas internalizadas e já consegue ter um tipo de entrevista mais aberta. Só que o profissional, se ele tem uma capacidade de escuta, então ele vai formular perguntas, né, para chegar ali ao objetivo. E que objetivo é esse? Esse objetivo ele vai depender muito, tá bom, da perspectiva que o terapeuta trabalha. Então, se o terapeuta trabalha com uma psicanálise, por exemplo, ele vai fazer um tipo de questionamento que ele vai tentar trazer à tona as questões próprias da análise. Se ele trabalha com a logoterapia, então ele vai trazer à tona questões da própria logoterapia. Se é com TCC, ele vai trazer questões à tona acerca da própria TCC. Né? Mas, além disso, vamos dizer assim, além de perguntas que estão direcionadas à própria questão da própria abordagem, né? Eu entendo que um bom entrevistador, que um bom psicólogo, que um terapeuta que tem uma habilidade para entrevista, ele tem que ser um exímio detetive. Então, toda vez que eu faço uma supervisão, que eu peço para o supervisionado, o supervisionando, né, descrever ali o atendimento dele, então eu percebo que algumas vezes falta uma habilidade de entrevista. Porque o terapeuta iniciante, muitas vezes, ele tem pressa, ele tem algumas pressas que um entrevistador mais habilidoso, mais experiente, já não tem tanto assim. Então, a habilidade do entrevistador se revela pelas perguntas, pelo tipo de pergunta que ele formula. Por aquelas que ele evita formular, isso daqui é muito importante. E, por exemplo, isso daqui eu aprendi quando eu estava em processo de terapia. Então, eu estava fazendo terapia e o meu terapeuta teve uma hora lá, me lembro assim, numa altura do processo, e eu fui falando, fui abrindo, e eu percebi que ele captou uma parada e ele poderia ter ido adiante, só que ele deu uma segurada, né? Porque estava ali um pouco sensível, e aí ele deu uma segurada e falou: ó, vamos para cá. Aí o cara, por que ele não perguntou logo? Por que ele não foi logo, não arrematou logo essa parada aqui, tá? Aí, não, cara, ele vai retomar isso daqui depois. Dito certo. Assim como, né, eu também, a partir dessa experiência, desse insight, né, eu também percebo, muitas vezes, às vezes em primeira, segunda sessão, às vezes o terapeuta que é iniciante, ele vai tentar, né, coletar o máximo de informações, e ele sai perguntando um monte de coisa. E às vezes não é o tempo. Às vezes não tem vínculo terapêutico formado ainda. Então, lembra sempre da dança, né? A condução da terapia, o manejo clínico, é uma dança que você vai conduzindo ali de maneira bem sensível, né? De maneira bem sutil, você vai conduzindo. Né? Então, o terapeuta habilidoso, ele pode até
já perceber algo. Eu estou percebendo algo aqui, que tem um negócio bem aí. Mas será que é a hora de eu perguntar? Será que é a hora de eu mexer nesse negócio? É na primeira sessão que eu já vou falar de um assunto extremamente delicado? Ou não? Então, o entrevistador habilidoso, ele tem essa escuta, ele tem esse treino, ele tem essa habilidade de evitar formular algumas questões. E pela decisão de como falar ou apenas calar. E esse do como falar também é extremamente interessante. E isso se dá, né, já comentei aqui acerca da psicodinâmica, que eu entendo que ajuda muito nesse processo de escuta. Porque o como falar é extremamente importante. Tem gente que vai dizer assim, tem terapeuta que é mais direto, tem terapeuta que pode arrochar e falar e brigar e não sei o quê. Mas não é assim. Não é assim. Você precisa ter o cuidado, o manejo. Né? E no processo de entrevista, dependendo de como você, né, escolhe atuar, porque ainda tem isso, né? A gente está falando aqui de uma entrevista clínica, que, vamos dizer assim, seriam os primeiros contatos com uma pessoa, mas aí depende de profissional, né? Porque abre parênteses aqui, tem profissional que vai fazer a entrevista, né, ali com 1, 2 sessões, e depois ele inicia a psicoterapia em si, se a gente está falando de psicoterapia. Tem profissional que não, que já inicia a psicoterapia junto com a entrevista, entendeu? Então, depende da abordagem, de como você prefere trabalhar. Eu prefiro fazer os dois juntos, né? Até porque eu já chego com um filtro de quem chega até mim, já tem um filtro ali, né? Então, eu já faço os dois juntos, a entrevista junto com a psicoterapia, uma entrevista ali motivacional, já para engajar o tratamento. Eu não faço só a consulta, só a entrevista e depois eu vou fazendo a psicoterapia. Não, faço as duas coisas juntas, mas isso depende, né? Então, fechando esse parênteses, se você já tem um vínculo, então esse como falar, ele ajuda. Semana passada eu estava atendendo uma pessoa e a gente já tem um vínculo ali muito bem estabelecido, ok? E eu, né, tentando pensar sobre as emoções, né, tentando fazer essa reflexão, e ela ali muito, muito resistente, eu perguntando e tudo mais, e eu percebi que eu comecei a quase brigar com ela. Rapaz, não é assim, e é assim dessa forma, não sei o quê. Não, mentira, que eu não falei assim, né? Mas eu estava enfatizando para ela, ó, você age dessa maneira, dessa maneira, dessa maneira, dessa maneira, você percebe? E bem enfático, bem firme. Mas tem outras pessoas que eu não vou ser firme e enfático. Por quê? Porque não conseguem elaborar essa tonalidade. Então eu vou só acolher e muitas vezes eu vou calar. Então, o entrevistador habilidoso, ele tem essa dinâmica, ele tem essa possibilidade de fazer essas variações. E não tem nada de errado com isso. Isso só mostra a sensibilidade e a habilidade do terapeuta. Também, continua aqui o nosso autor, é atributo essencial do entrevistador a capacidade de estabelecer uma relação ao mesmo tempo empática e tecnicamente útil para a clínica. Então, percebe que a gente tem sempre essa dicotomia, né, entre a técnica, a empatia, entre a técnica e a arte e a criatividade, entre a técnica, né, e a sensibilidade e o humanismo. Então, o terapeuta habilidoso, ele deve ter esse domínio, né, entre esses dois polos. Ele deve evitar cair em um extremo e cair no outro extremo. Deve evitar cair num dos dois extremos.
Então, às vezes, por isso que é desafiador uma pessoa conseguir ali ser um terapeuta habilidoso. Porque ou cai num humanismo exagerado, ou cai num tecnicismo exagerado. É fundamental que o profissional possa estar em condições de acolher o paciente em seu sofrimento e de ouvi-lo realmente, escutando-o em suas dificuldades e idiosincrasias. De ouvi-lo realmente, escutando em suas dificuldades. Opa, de novo, né? De ouvi-lo realmente, escutando em suas dificuldades e idiosincrasias. Além de paciência e respeito, o profissional necessita de certa têmpera e habilidade para estabelecer limites aos pacientes invasivos ou agressivos e, assim, proteger-se e assegurar o contexto da entrevista. 7. Então, ao passo que a gente tem, né, pacientes que são muito passivos e tudo mais, nós temos pacientes que podem ser extremamente invasivos, extremamente agressivos, né, de chegar a ofender mesmo. Então é muito importante você estar com a tua terapia em dia para poder não levar para o coração certas ofensas e agressividades. Às vezes, uma entrevista bem conduzida é aquela na qual o profissional fala muito pouco e ouve pacientemente o enfermo. Outras vezes, o paciente e a situação exigem que o entrevistador seja mais ativo, mais participante, falando mais, fazendo mais perguntas, intervindo mais frequentemente. Olha só. Então, aqui a gente tem, né, esse tipo de contexto. Existem pessoas que eu atendo que eu falo pouquíssimo, outras pessoas eu já falo bastante. Já falo muito. Uma dica aqui, uma dica de ouro agora. Pá, dica de ouro aqui para você. Sempre pergunta ali logo no começo, primeira sessão, início da sessão, faz ali o rapport e tudo mais, aquela coisa toda. E ali naquele comecinho, pergunta se a pessoa já teve uma experiência com outro profissional. Por quê? Porque geralmente a pessoa, ela, se teve uma experiência com outro profissional, ela vai compartilhar como é que foi essa experiência. E geralmente ela pontua aquilo que não gostou. O exemplo mais recente que eu posso dar, eu estou na segunda sessão com um adolescente, eu nem atendo muito adolescente, mas abri uma exceção para este, e eu perguntei para ele, não, já foi alguma vez e tal, não sei o quê. Olha o que ele me falou. Não, já fui uma vez, tudo mais. Mas eu não me dei bem por quê? Porque a terapeuta, a psicóloga, ela ficava esperando eu falar, e eu curto mais que as pessoas me perguntem algo para poder eu falar. Pronto. Foi uma dica. Então, ele compartilhou uma experiência que teve, uma experiência passada, e ele deu uma dica de como ele prefere uma condução da terapia. Então isso quer dizer que tu vai sempre perguntar mais do que ele falar de maneira espontânea? Não, ele que deveria falar de maneira espontânea. Calma. Se de repente tu acha o ideal, né, a pessoa falar de maneira espontânea, ele provavelmente vai chegar lá. Ele vai chegar num ponto em que ele vai trazer de maneira espontânea, de que ele vai ter mais iniciativa. Mas até lá, o que custa você perguntar? Aí eu, ok, beleza, entendi, tudo mais. E eu vou lá e perguntando. Mas está na terceira sessão ou segunda, já não lembro se é segunda ou na terceira. Mas na última sessão que eu tive, eu deixei um espaço para ele trazer algo de iniciativa própria. É o famoso silêncio, né? Deixei ela em silêncio. Então, fiz uma pergunta, ele responde, ok. E eu deixo o silêncio, que é para ver se ele desenvolve ou se ele puxa outra coisa. Uma vez ele conseguiu, puxou outra coisa, outra vez ele calou e... Aí eu fui lá e... Vamos lá, perguntei. Entende? Então, isso vai muito do feeling. Então, essa dica é fundamental. Se a pessoa ela teve outras experiências, geralmente ela
ela vai, se foram positivos, ok. Se for uma experiência negativa, geralmente a pessoa abre. Se não abrir, tu pode aprofundar nessa pergunta. Ah, mas recebeu alta, parou por qual razão, não gostou. Então a pessoa ela vai relatar ali geralmente essa dinâmica, né, de intervenção. Geralmente faz isso. Aí você já acolhe aquela informação, você já guarda e fala, bom, fulano prefere assim, então. Então, com fulano aqui eu vou começar a agir, eu vou tentar perguntar mais, eu vou tentar segurar mais. Isso aqui é uma dica de ouro. Se a pessoa nunca passou por uma experiência de terapia, então você alinha ali as expectativas. Ah, mas como é que tu imagina que seja esse negócio? Ah, imagino que vai ser, tu vai perguntar e eu vou falar muito, não sei o quê. Entende? E aí tu vai pegando ali dicas de manejo. Então vamos lá. Então esse equilíbrio, essa intervenção varia. E varia segundo o quê? Do paciente, de sua personalidade, de seu estado mental e emocional no momento, de suas capacidades cognitivas, etc. Às vezes, o entrevistador precisa ouvir muito, pois o indivíduo precisa muito falar, desabafar, descrever seu sofrimento para alguém que o ouça com atenção e respeito. Outras vezes, o entrevistador deve falar mais para que o paciente não se sinta muito tenso ou retraído. Então, depende do paciente, de sua personalidade, do seu estado mental e emocional. 2. Do contexto institucional da entrevista. Caso a entrevista se realize em pronto-socorro, enfermaria, ambulatório, centro de saúde, CAPS, consultório particular, consultório de rua, etc. Né? Então, dependendo ali da entrevista, dependendo do contexto da instituição, você pode falar mais ou menos, você pode ser mais questionador ou menos questionador. Eu já, atualmente, eu só trabalho aqui no consultório mesmo, no instituto, mas já atendi, deixa eu ver aqui o lugar mais doido que eu já atendi assim. Eu já atendi tipo em corredor, né? Então fazer uma ação uma vez e aí atendi no corredor de uma instituição, assim, todo mundo passando e tal. Setting terapêutico vai pro saco, né? E aí entrevista no corredor. Então depende muito, né? Ambulatório, já trabalhei atendendo em enfermaria, né? Então vai lá, visita a pessoa no leito. E como é que é? Entende? Então depende muito do contexto que você está. Lógico, 3, dos objetivos da entrevista. Né? Diagnóstico clínico, estabelecimento de vínculo terapêutico inicial, entrevista para psicoterapia, tratamento farmacológico, orientação familiar, conjugal, pesquisa, finalidades forenses, trabalhistas e etc. Né? Então, cada entrevista ela vai ter um objetivo, como eu já havia falado aqui. Então, dependendo desse objetivo, você faz mais ou menos, tem uma entrevista mais ou menos estruturada. Então, às vezes parece ser óbvio, né? Mas não é tanto assim. Então, eu trabalho mais com psicoterapia. Então, a minha entrevista ela tem fins para a psicoterapia. Então, por isso que eu consigo fazer esse contexto de entrevista semi-estruturada, mas uma entrevista motivacional misturada com psicoterapia. Então, eu não tenho pressa em preencher a minha entrevista semi-estruturada. Não tenho pressa nenhuma em relação a isso. Agora, se trabalha com o objetivo de fazer uma avaliação, né, de fazer um diagnóstico, então vai ter a tendência, né, a fechar
mais a entrevista ia ser mais objetivo na entrevista. Por exemplo, uma primeira sessão com um psicoterapeuta é muito diferente de uma primeira sessão com um psiquiatra. O psiquiatra ele está ali com o objetivo de fechar o diagnóstico clínico para prescrever a medicação. Então, ele vai ser muito mais objetivo. Então, a gente tem esses objetivos da entrevista que diferem uns para os outros. 4, por fim, mas não menos importante, depende da personalidade do entrevistador. Alguns profissionais são ótimos entrevistadores, falam muito pouco durante a entrevista, sendo discretos e introvertidos. Outros só conseguem trabalhar bem e realizar boas entrevistas, sendo espontaneamente falantes e extrovertidos. Então, a personalidade conta muito, tá bom? Conta muito. A tua personalidade. Então, é isso. Tá? Eu, por exemplo, eu tenho uma característica de introversão, eu sou introvertido, minha personalidade é essa. Mas para pacientes que são mais fechados, eu tenho uma característica de extroversão. Eu vou lá e falo, e faço uma piada, né, e já pego a linguagem ali do próprio paciente para poder gerar uma familiaridade. Então, tudo são técnicas que a gente vai desenvolvendo. Então, a tua personalidade ela também engloba, logicamente, isso. Tem muitas vezes que eu desejo falar muito. É lógico, estou na minha área de domínio e tem muitas vezes que eu, apesar de ser introvertido, mas tem muitas vezes que eu desejo falar muito. Isso daqui eu quero destrinchar aqui, pá, e falar. Mas eu seguro. Por quê? Não estou dando aula, não é objetivo eu ensinar alguma coisa necessariamente de uma maneira extensa. Então eu vou lá e seguro. Então não tem para que eu ficar falando. A não ser que, logicamente, isso eu perceba a necessidade disso. Aquele paciente que é mais desconfiado, paciente que é mais retraído, ele está ali inseguro, então ele precisa ouvir. Então tudo isso a gente vai entendendo durante as entrevistas, durante as sessões. Deve-se ressaltar que, de modo geral, algumas atitudes são, na maior parte das vezes, inadequadas e improdutivas, devendo o profissional, sempre que possível, evitar. 1. Posturas rígidas, estereotipadas, fórmulas que o profissional acha que funcionaram bem com alguns pacientes e, portanto, devem funcionar com todos. Assim, ele deve buscar uma atitude flexível, que seja adequada à personalidade do doente, aos sintomas que apresenta no momento, à sua bagagem cultural, aos seus valores e à sua linguagem. Então, um exemplo aqui, eu citei agora a linguagem, né? Então, eu atendo desde a pessoa mais humilde até uma pessoa bastante culta. Então, a pessoa humilde, eu vou lá, uso gíria, eu não tenho problema com isso. Pessoa culta, eu já dou uma evitada em relação às gírias. Eu já trago exemplos que fazem parte, de repente, do universo cultural dessa pessoa. Enquanto que a pessoa que tem menos cultura, que é mais simples nesse sentido, então eu vou lá e tento trazer exemplos que fazem parte ali do contexto para poder aproximar. Então tudo que é postura mais rígida, às vezes o profissional se coloca num lugar de que, sei lá, ele é um mago, né? Ele é um sábio, não sei o quê, e fica ali cheio de pompa e circunstância. Besteira, né? Então, evite posturas rígidas. Tente ser o máximo possível flexível. Entendendo que a pessoa que está na tua frente é a pessoa mais importante daquele encontro ali. Atitude excessivamente neutra ou fria, que muito frequentemente em nossa cultura transmite ao paciente a sensação de distância e desprezo.
Então, quem tem uma tendência mais psicodinâmica, né, de ter isso, às vezes de calar-se muito, né, então pode acabar gerando essa impressão de distanciamento, de frieza. Né? A galera da psicanálise, por exemplo, vai argumentar, se a pessoa se incomodou, então isso precisa ser tratado, né? A velha lógica analítica, né? 3. Reações exageradamente emotivas ou artificialmente calorosas, que produzem, na maioria das vezes, uma falsa intimidade. Né? Então, né, aquela pessoa que quer passar um acolhimento, só quer fingimento. Não sei se você já teve esse tipo de experiência de uma pessoa que é falsa, né? Traz a impressão de falsidade mesmo, né? De uma pessoa ser falsa mesmo. Aí tá lá, é mesmo, meu Deus, eu sei exatamente como é isso. Não sei. Não, velho. Sem afetação. Então, o que você precisa? De uma atitude receptiva e calorosa, porém discreta, de respeito e consideração pelo paciente. E principalmente, isso é o ideal para a primeira entrevista. Então você precisa criar um clima de confiança para que a história do doente surja em sua plenitude. E aí tem grande utilidade, tanto diagnóstica como terapêutica. Então esse ambiente é muito importante. Você conseguir passar essa confiança. E isso acontece já às vezes ali nos primeiros minutos de entrevista. Desde como você recepciona, de como você chama a pessoa, como você abre a porta ali do consultório, tudo isso. 4. Comentários valorativos ou julgamentos sobre o que o paciente relata ou apresenta. Isso daqui não devia nem falar, né? Não devia nem comentar nada disso daqui, né? Então, o paciente fala tu fala, não, isso está errado, não, isso não sei o quê, não é assim, não é assado, não é cozido. Principalmente nas primeiras sessões, quando esse vínculo ainda não está estabelecido. Principalmente. Eu acho que eu já comentei aqui no nosso curso de psicopatologia que um dos tipos de intervenções terapêuticas é o próprio aconselhamento. E o aconselhamento ele diz de certo e de errado, sem dúvida nenhuma. Mas você precisa ter um cuidado muito atento. Olha a ênfase no muito, né? Tem que ter uma atenção especial a qualquer tipo de valoração ou julgamento sobre o que o paciente fala, sobre o que ele apresenta. Já tive pacientes, por exemplo, que achavam que eu fosse julgar, né? Então, eu quero compartilhar uma coisa, mas não sei se eu compartilho. Eu percebendo aquela resistência, ok, tudo bem, de 0 a 10, quanto que é incômodo falar sobre isso? Para mim é nota 9, porque eu acho que... mas eu vou falar, eu penso isso. E é um pensamento lá extremamente preconceituoso. E por isso mesmo a pessoa tem vergonha de falar. Deus, então vai me julgar porque eu estou pensando isso. Estou pensando isso daqui. Ok. A pessoa se assusta. Ok. Tudo bem eu pensar isso? Como é que tu se relaciona com isso que tu pensa? Não, eu acho que é assim mesmo e tal.
Já teve algum prejuízo com isso? Aí a gente vai fazendo o questionamento socrático. Mas tem que ter muito cuidado, né? Porque o que mais tem, assim, por incrível que pareça, às vezes eu fico olhando, né, nas redes sociais, depoimento de outras pessoas, principalmente no Threads. Depois, né, se tu tem acesso a essa rede social, depois vai olhando lá, relatos, né? Então sempre tem alguém que diz assim, qual é a tua experiência com um psicólogo? E aí o que mais tem são comentários de pessoas relatando julgamentos dos psicólogos, dos terapeutas. Eu fui no terapeuta, fui no psicólogo, e aí o psicólogo disse que, sei lá, estava doido, né? A terapeuta julgou assim, assado, cozido, frio, e eu fico observando aquilo ali e falo assim, meu Deus do céu, às vezes é algo tão básico, né? Você não está lá para fazer, para emitir esse juízo de valor, né? Você está para tentar entender como a pessoa se relaciona com determinado assunto que ela traz, que ela relata, que ela apresenta. Então você precisa ter muito cuidado no que diz respeito a esses comentários valorativos ou julgamentos. Por exemplo, existem pessoas que vão pedir a tua opinião. Elas vão pedir a tua opinião. E de novo, né, eu vou falar abertamente aqui que e nem sei se a maioria dos psicólogos vão concordar comigo, mas você pode emitir uma opinião caso você tenha um vínculo muito bem estabelecido com aquela pessoa. E caso ela tenha uma estrutura para elaborar a opinião que você dá. Nem todo psicólogo vai concordar com o que eu acabei de dizer. E alguns vão até dizer, tu é doido, tu não pode falar isso. Tu nunca deve emitir uma opinião. Eu discordo. Mas depende do vínculo e da estrutura da pessoa. Tem gente que deseja uma opinião. Eu não vou dar uma opinião para uma pessoa que tem um transtorno de personalidade dependente, percebe? Ela vai querer o tempo todo a minha opinião. Otton, me dá a tua opinião. Otton, o que eu devo fazer? Otton. Cara, o ponto central da terapia é o desenvolvimento da autonomia dela. Para que diabo é que eu vou opinar? Eu estou tornando aquela pessoa muito mais independente. Percebe? Agora, uma outra pessoa estruturada, com valores estabelecidos, com diferenciação de hierarquia de valores, tem uma certa dúvida. Entendeu? 5. Reações emocionais intensas de pena ou compaixão. O paciente desesperadamente transtornado, aos prantos, em uma situação existencial dramática, beneficia-se mais de um profissional que acolhe tal sofrimento de forma empática, mais discreta, do que um profissional que se desespera junto com ele. Então vai lá, os dois estão chorando, profissional, né, e paciente. O paciente está relatando lá e o profissional está desesperado, velho. Também chorando. Então, cuidado que você tem que ter. Semana passada eu tive uma sessão extremamente intensa nesse sentido. Pessoa, uma crise gigantesca, intensa. Ok, o sofrimento ali, nossa, velho, parada pesada. Mas vamos lá, né? Bora acolher de maneira empática, mais discreta, sem afetação. Não seja, né, como já diz o caboclo ali, não seja aquele profissional afetado, né, que tá lá, meu Deus do céu. 6. Responder com hostilidade ou agressão às investidas hostis ou agressivas de alguns pacientes. Então, isso daqui requer um manejo muito grande.
O profissional deve se esforçar para demonstrar serenidade e firmeza diante de um doente agressivo ou muito hostil. Também deve ficar claro que na entrevista há limites. O clínico procura responder ao paciente que eleva a voz e se exalta, sempre em voz mais baixa que a dele. Em algumas situações, apesar de não revidar as agressões, o profissional deve mostrar ao paciente que ele está sendo inadequadamente hostil e que não será aceita a agressão física ou verbal exagerada. Querelas e discussões acirradas costumam ser inúteis no contato com os pacientes. Eu nunca tive experiência com um paciente mais agressivo, no sentido de me ofender e tal. Não lembro. Eu tive experiência, logicamente, com pacientes extremamente irônicos. Ok. O cuidado é não devolver com a ironia. Mas já tive contato com pais de pacientes extremamente agressivos. Inclusive, eu já tive uma experiência de pai que filmou, né? Olha aqui, isso daqui diz que é profissional, não sei o quê. Ah, nesse dia aí, velho. Nesse dia, foi quase, assim, chegou na beiradinha, deu. Eu ouvi, tal, reclamou, não sei o quê, parará, falou. Extremamente agressivo para um adolescente. Ok. Então, existem situações que isso pode acontecer, sem dúvida alguma. Então, você deve estar ali na tua terapia, com a terapia em dia, para entender que aquela agressividade não é algo pessoal. Bom, se diz da demanda da pessoa. Tá? E você precisa ter e perceber isso. Tá? A pessoa ofender, brigar, não sei o que, parará. Você deve entender que é a demanda da pessoa. Entrevistas excessivamente prolixas, nas quais o paciente fala, mas no fundo não diz nada de substancial sobre o seu sofrimento. Fala, às vezes, para se esconder, para dissuadir a si mesmo e ao entrevistador. Nesse sentido, o profissional deve ter a habilidade de conduzir a entrevista para termos e pontos mais significativos, interrompendo o discurso do paciente quando julgar necessário. Né? Então tem gente que tem o que a gente chama de fala vazia, né? Fala, e não diz nada. E tem a fala vazia. Então você pode perceber isso e fazer, inclusive, interrupções, pontuações, né? Quando julgar necessário. Não tem nada disso. Tem gente que tem medo, né, de interromper, de interromper mesmo o paciente que está ali falando, relatando, não, vou falar só quando ele terminar de falar. Mas você pode interromper sem problema nenhum. Lógico, a dica aqui de ouro é conheça primeiro como um paciente funciona. Então, isso dificilmente, para uma primeira sessão, é muito difícil. Você começar a interromper logo tudo mais. Não, espera, calma. Espera, deixa isso daí para uma terceira, para uma quarta sessão. Eu conheço pacientes que desviam da pergunta e tudo mais. Isso é um dado, você vai guardando aquela informação. Né? Principalmente ali no começo. Você me disse que sentiu isso. Beleza, mas como é que foi esse negócio? O paciente vai lá, só relata e desvia. Opa, beleza, desviou aqui o negócio. Tá, depois eu volto aqui nessa parada, deixa eu ver por onde é que ele vai. Aí ele vai, não sei o quê, aí você vai lá, bom, mas é isso, aí tenta resgatar, bora ver. Desviou de novo, opa, tem um ponto sensível bem aqui.
Já sei que eu vou precisar trabalhar isso de maneira mais delicada. Será que essa hora de eu perguntar isso? Eu deixo guardadinho. Fazer muitas anotações durante a entrevista, pois em alguns casos isso pode transmitir ao paciente que as anotações são mais importantes que a própria entrevista. O profissional precisa observar se o indivíduo e aí tem muito paciente que começa a achar que está evoluindo, por exemplo, quando o terapeuta anota, quando ele faz uma pontuação, né? Então, o paciente vai lá e fala algum assunto e o terapeuta vai e anota. O paciente, esse ponto aqui é importante, então toda vez eu vou falar sobre isso. Ou então, não, esse ponto aqui é o ponto que ele acha que eu sou doido, então eu vou evitar de falar isso daqui, percebe? Então, a anotação é também um ponto de polêmica. É também um ponto de polêmica. Quando eu comecei nas sessões, quando eu comecei a atender, eu tinha um costume de anotar, né, de fato. Né? Então, durante a sessão, eu ia lá e anotava. E as minhas anotações eram, abre aspas. Então, a pessoa está lá falando e eu estou, ela está falando e eu estou, Assim que eu comecei, eu anotava muito. Hoje em dia, durante a sessão, raramente eu anoto alguma coisa. Raramente. Raramente. Eu já nem uso mais caderno para fazer anotação. Eu uso mais caderno para fazer o quê? Quando eu estou online, eu compartilho a tela, igual eu estou compartilhando aqui com você, e eu faço um esquema, eu faço um desenho. É o que eu faço, né? A anotação só no final da sessão. A frase de destaque foi essa bem aqui, pá, beleza, estou usando logoterapia, estou usando TCC, então, bom, dentro da articulação aqui teórica, então, isso daqui sinaliza o quê? Sinaliza uma crença central, qual? Isso daqui sinaliza uma ausência de sentido, como é que a pessoa se relaciona com isso, entendeu? Então, a minha anotação hoje, durante a sessão, eu só não vou dizer que é zero, porque raramente eu faço uma anotação ali. Não posso dizer que é zero, mas raramente eu faço anotação. Mas isso também, logicamente, depende da experiência, da expertise do profissional. Né? Então, a tendência para o profissional que é mais inexperiente é achar que deve anotar tudo, né? Então, eu tenho que anotar tudo, porque se eu não anotar, vou esquecer algum detalhe, isso vai gerar um prejuízo para o meu paciente, não sei o quê, então eu devo anotar tudo. Calma, velho. Deixa de desespero. Até porque as questões centrais, elas sempre retornam. Então não tem essa de ele falou uma vez esse negócio aqui, e meu Deus do céu, nunca mais vai falar, então eu tenho que anotar tudo, porque eu não sei quando é que eu... Não, deixa de desespero. Dificuldades comuns nas entrevistas realizadas em serviços públicos incluem a falta de tempo dos profissionais, excesso de trabalho, estresse e condições físicas, arquitetônicas de atendimento precárias. Então, eu já trabalhei no sistema de plano de saúde e é aquela mesa de... É uma mesa de escritório, cadeira de secretária, a pessoa senta ali na frente, a clínica feita toda de gesso, né, ou de drywall, né, em que a recepção fica extremamente zoadenta e a pessoa lá da sala de espera da recepção gritando e brigando e menino zoadento chorando, e aqui dentro do consultório dificilmente tem-se um silêncio e tenta fazer uma questão ali, uma pergunta, e aí o funcionário entra no consultório e nos...
fora o tempo da sessão, muito paciente, pouco tempo, precisa atender ali em 20 minutos, em 30 minutos, às vezes em 10 minutos, tem muito encaixe, né? Então é um caos, né? É um caos. Assim, muitas vezes o profissional da saúde está impaciente para ouvir pessoas com queixas pouco precisas, os chamados poliqueixosos. Rejeita aqueles pacientes que informam de forma vaga ou que são muito desorganizados psicicamente, etc. Entretanto, no atendimento em saúde, a paciência do entrevistador é fundamental. Então, nesse tipo de contexto, de fato, né, o profissional, ele muitas vezes não dispõe de uma estrutura, né, adequada. Então, muita gente me perguntava assim, Otton, muita gente, eu digo os pares, né, outros profissionais. Quando eu trabalhava no sistema de plano, então a gente tinha o tempo ali de 30 minutos. Quando tinha um encaixe, a gente tinha que baixar para 20 minutos, porque em 1 hora a gente tinha que atender 2 pessoas, 30 a 30. Se tem um encaixe, então a gente tem que atender 20, 20 e 20. Às vezes tinha 2 encaixes por hora, percebe? Então, uma pessoa que fala muito, que é pouco objetiva, né, que divaga muito, em 20 minutos é impossível fazer um atendimento. 20 minutos é uma introdução de atendimento. Agora, para outras pessoas que são mais objetivas, 20 minutos você consegue atender. Sem problema. Essa é a minha experiência prática mesmo. Tem gente que diz assim, não, é impossível atender em 20 minutos. Não, não é. É lógico, a gente não consegue explorar várias questões, várias demandas numa sessão, mas uma específica, sim. Sem dúvida nenhuma. Ah, vamos falar sobre esse tópico bem aqui. Beleza, diga. A pessoa vai lá, relata, pá, você faz a intervenção, assim, assado, cozido, frito. A pessoa recebe, tem alguma dúvida em relação à intervenção, a um plano de ação, aí você tira ali a dúvida, bora, consegue fazer? Vamos, beleza. Fechou, próximo. Só que, logicamente, é um estilo de terapia muito mais pragmático, mas que é possível de fazer. E eu, particularmente, eu prefiro, lógico, sessões de 40, 50 minutos, 1 hora de relógio. Tenho preferência por esse tipo, porque a gente vai trabalhar de maneira mais tranquila. Mas também já trabalhei com 20 minutos de sessão, 30 minutos de sessão. E que é possível. Não acho que é impossível. Não, é impossível, não sei o quê. Não. Não é possível, não. Às vezes o profissional dispõe de não mais de 5 ou 10 minutos, por exemplo, no pronto-socorro ou em um ambulatório repleto de pacientes à espera. Mas se nesse pouco tempo puder ouvir e examinar o indivíduo com paciência e respeito, criando uma atmosfera de confiança e empatia, mesmo com as restrições de tempo, isso poderá propiciar o início de um trabalho de boa qualidade. Muitas vezes, não é a quantidade de tempo com o paciente que mais conta, mas a qualidade da atenção que o profissional consegue lhe oferecer. No ambulatório, por exemplo, ali 10 minutos, 15 minutos. 15 minutos é muito tempo no ambulatório, se prestar atenção. Né? Mas 10 minutos ali, você tem uma atenção, tem uma conversa ali e tal, já consegue, né, promover um efeito. É o ideal? Não é o ideal, mas já consegue se ter um efeito. Entende? Então, a gente precisa tentar quebrar esse tabu em relação ao tempo de sessão. E aí você vai perceber como você se sente mais confortável, principalmente se você tem o teu próprio consultório, então você vai dizer, né, você é quem determina o tempo da tua sessão. Tá bom? Mas é possível. Então, eu tenho experiência de 20 minutos de sessão que foram extremamente eficazes e eficientes. Então, é possível.
E eu sou até... Tem sessões até que eu passo de 1 hora. Por exemplo, se eu tiver espaço de agenda, eu passo de 1 hora de sessão. Tem pessoas que eu passo de 1 hora de sessão. Então não tem problema, né? Esse negócio, às vezes, de horário certinho, isso é mais uma convenção para ajudar na organização da agenda do que algo que é necessário. Porque se a gente for parar para prestar atenção aqui devagar, quem foi que foi determinando esse horário de sessão, esse tempo de sessão, percebe? Então, às vezes, uma sessão fecha ali com 40 minutos e a pessoa ainda fica insistindo, não, eu tenho que ter ali 1 hora de sessão. Não, fechou ali, tem uma demanda, fechou, 40 minutos, ok, resolvemos aqui, fechou, vamos embora, para frente. Então tem muito profissional que fica ali insistindo, né? Mas e isso? Não sei o quê, para poder encher linguiça e fechar 50 minutos, 1 hora de sessão. Não precisa, velho. Não precisa. É sessão que você resolve ali em 40 minutos, dependendo da pessoa, lógico, né? Não se sinta constrangido. Resolvi aqui o assunto, não tem mais demanda para hoje, foi ajustado tudo aqui em 35 minutos? Ok, beleza, tranquilo. Até a próxima, tchau. Assim, o entrevistador, ao entrar em contato com cada novo paciente, deve preparar seu espírito para encarar o desafio de conhecer essa nova pessoa, formular um diagnóstico e entender, quando possível, algo do que realmente se passa em seu mundo interior e nas suas relações interpessoais. Aqui, a paciência é um dos elementos mais fundamentais. Não é possível saber quantas entrevistas e quanto tempo serão necessárias para conhecer adequadamente o paciente. A experiência e a atitude do profissional curiosa, atenta e receptiva determinam o quão profundo e abrangente será o conhecimento extraído das entrevistas. O quadro 9.1 apresenta as 3 regras de ouro da entrevista em saúde mental. Então aqui a gente tem um esquema prático, pragmático, muito interessante. 1. Pacientes organizados mentalmente, com inteligência normal, escolaridade boa e razoável, fora de um estado psicótico, devem ser entrevistados de forma mais aberta, permitindo que falem, se expressem de maneira mais fluente e espontânea. O entrevistador fala pouco, fazendo algumas pontuações, para que o indivíduo conte a sua história. 2. Pacientes desorganizados, com nível intelectual baixo, em estado psicótico ou paranoide, travados por alto nível de ansiedade, devem ser entrevistados de forma mais estruturada. Nesse caso, o entrevistador fala mais, faz perguntas mais simples e dirigidas, perguntas fáceis de serem compreendidas e respondidas. Então, aqui a gente tem 2. Então, aquele paciente organizado, né, você já percebe ali. Então, você consegue você consegue fazer menos perguntas, só pegando um gancho e pontuando ali, conduzindo para que o paciente consiga conduzir e narrar a sua própria história. Para os pacientes mais desorganizados, né, você precisa intervir mais nesse sentido, ter perguntas mais específicas. Desculpa, perguntas mais específicas para que ele consiga ter uma compreensão melhor e serem melhor respondidas. 3. Nos primeiros contatos com pacientes muito tímidos, ansiosos ou paranoides, deve-se fazer primeiro perguntas neutras. Nome, onde mora, profissão, estado civil, nome de familiares, etc. Para apenas então, gradativamente, começar a formular perguntas mais quentes, às vezes constrangedoras para o indivíduo, como: qual é o seu problema? Por que foi trazido ao hospital? O que aconteceu para que você agredisse seus familiares? Vale a sabedoria popular que diz: um migal quente se come pela beirada. Então aqui a gente tem 3 dicas valiosas.
né? Então, até um pouquinho daquilo que eu já comentei anteriormente, né? Esse daqui diz do manejo, né? Do manejo do profissional. Então, o profissional ele precisa ter essa sensibilidade de decidir como irá manejar. E aí, né, nós temos muitas páginas ainda. Nós temos basicamente 12 páginas. Vou comentar esses dois próximos tópicos. Não, vou comentar esses dois próximos tópicos e aí a gente divide esse capítulo em duas aulas, que são em dois encontros, que é grande, né? E acabei que eu fui comentando muita coisa hoje. As primeiras entrevistas. A entrevista inicial é considerada um momento crucial no diagnóstico e no tratamento em saúde mental. Esse primeiro contato, sendo bem conduzido, deve produzir no paciente uma sensação de confiança e de esperança em relação ao alívio do sofrimento. Então, isso daqui é algo muito importante. É muito importante você, enquanto terapeuta, nesse primeiro contato, você passar essa confiança, né? Tirar as dúvidas, caso tenha, conseguir explicar de uma maneira segura, né? Demonstrar essa confiança mesmo, né, para o teu paciente. Então, saiba o que você está fazendo. Daqui é o básico, né? Pelo amor de Deus, tecnicamente, domine a técnica, né? Eu atendo ansiedade, eu atendo um transtorno de ansiedade generalizada e eu não sei o que é transtorno de ansiedade generalizada. Aí fica complicado, né? Então tenha segurança naquilo que você está fazendo, para poder trazer essa sensação de confiança. Tenha postura também. A postura é muito importante, né? Tenta ser calmo. Tem terapeuta que a ansiedade, passa uma insegurança na postura, é muito ansioso, fica inquieto, faz não sei o quê, e às vezes está desatento. E demonstre essa esperança. Eu gosto muito de fazer isso, né? De externalizar, de verbalizar para o meu paciente que é possível. Bom, então é possível a gente lidar com esse sofrimento. É possível, doutor? Claro que sim, claro que é possível. Mas eu achava que não ia dar. Não, sim, é muito possível a gente ir lidando aí com esse teu sofrimento, alinhando ali com as expectativas da pessoa. Entrevistas iniciais desencontradas, desastrosas, nas quais o profissional é involuntariamente ou não negligente ou hostil para com o paciente em geral, são seguidas de abandono do tratamento. Logo no início, o olhar e com ele toda a comunicação não verbal já tem sua importância. É o centro da comunicação, que inclui toda a carga emocional do ver e ser visto, do gesto e da postura, das vestimentas, do modo de sorrir ou expressar o sofrimento. Meyer-Gross, Slater e Hoff, 1976, assinalam, nesse sentido, que a primeira impressão tem o seu valor próprio e dificilmente poderá ser recapturada em ocasiões posteriores. Então é isso. A pessoa se encontra contigo e ela tem ali 30 segundos, já faz uma avaliação inicial, né, já faz o raio-x, né, de como você se comporta, de como você se porta, já nesses primeiros 30 segundos ali, já emite um juízo. E essa primeira impressão, muitas vezes, é difícil de ser reconstruída. Então, é muito importante, né, você conseguir ter uma boa primeira impressão. Com maior frequência, essa impressão é correta,
mesmo que desapareça aos poucos ou passe a ser considerada como enganosa, quando a atenção estiver voltada para os detalhes, as ideias e as informações fornecidas pelo paciente. Certo? Então vamos lá. Para a gente ter outra dica prática aqui. 10 minutinhos eu acho que eu consigo finalizar isso daqui. O profissional se apresenta ao paciente. Logo no início da entrevista, é conveniente que o profissional se apresente dizendo seu nome, se necessário, sua profissão, especialidade e, se for o caso, a razão da entrevista. A confidencialidade, a privacidade e o sigilo poderão ser explicitamente garantidos, caso se note o paciente tímido ou desconfiado, ou se o contexto da entrevista assim o exigir. Para isso, em alguns casos, é importante que o profissional garanta explicitamente o que se segue. Então você vai lá, se apresenta, meu nome é esse daqui e tal. Atualmente, por exemplo, no meu contexto atual, como eu estou no consultório, então 99% dos pacientes já chegam sabendo meu nome. Por quê? Às vezes viu numa rede social, às vezes foi indicação de outra pessoa, né? Então já sabe meu nome. E aí, Otton e tal, não sei o que. Beleza. Né? Mas tem alguns casos que alguém marca para um terceiro, então a pessoa não sabe meu nome. E eu já vacilei inúmeras vezes em relação à apresentação. Fui lá, eu cheguei, e aí, como é que tá? Não sei o quê, bora logo. Ai, ai. A pessoa comenta o nome mesmo. Meu nome é Otton e tal. Por exemplo, no contexto de plano de saúde, que eu atendia com plano de saúde, então, já era um contexto completamente diferente. Então, primeira sessão, já falava meu nome. Meu nome é Otton, sou psicólogo e tudo mais, parará. Então, dependendo do teu contexto, você vai precisar fazer isso. Por favor, né? Por favor. No consultório particular, como as pessoas já vêm indicadas ou já vêm ali da rede social, então ela já sabe o nome. Então, é mais tranquilo nesse sentido. Mas se você trabalha num outro contexto, então, se apresente, pelo amor de Deus. Então, vamos lá. E aí, numa primeira sessão, ponto 1, a entrevista e o tratamento ocorrerão com sigilo e discrição. Então, você vai lá e relata isso. O profissional esclarece ao paciente e aos familiares, quando necessário, que aquilo que for relatado durante as entrevistas não será revelado a ninguém. Caso isso se faça necessário por exigência do próprio tratamento, encaminhamento a outro profissional, carta a alguma instituição, informação à família para proteger o paciente, etc. Só será feito após consulta e anuência do entrevistado. O sigilo poderá ser rompido somente no caso de ideias, planos ou atos gravemente auto- ou heterodestrutivos. Então, isso daqui é básico, né? Tua aula de ética, tua aula de, sei lá, é a aula de ética, né? O código de ética lá, então a gente aprende o código de ética na aula de ética, né? Então, você pode externalizar isso, você pode reforçar isso no teu contrato, pode ter isso de maneira explícita, que há sigilo, a descrição. Tem pessoas que precisam desse reforço, tem pessoas que procuram esse reforço, não é? Então, já tive inúmeros pacientes que, eu posso falar aqui que tu não, que é sigiloso, né? Sim, é sigiloso. Então, nossa relação aqui tem sigilo, né? Sim, tem sigilo, claro. Nada do que eu falar aqui tu vai falar para outra pessoa?
Aí fala a ressalva, né? Bom, a ressalva é, né, se eu perceber que de repente você tem algum ideal que possa fazer o mal a você ou fazer mal a outra pessoa, então aí eu posso romper o sigilo, né? Então gera esse tipo de esclarecimento. Então ali na primeira sessão, sempre é bom reforçar a questão do sigilo, principalmente pessoas mais desconfiadas. Então você reforça a questão do sigilo. 2, em qualquer caso, é preciso ressaltar a necessidade de colaboração mútua entre o profissional e o paciente. Ambos devem trabalhar ativamente para que o processo terapêutico tenha bons resultados. Então você vai lá e também pode dar essa reforçada de que é um processo, de que é uma troca. Na primeira entrevista, o profissional deve inicialmente colher os dados sociodemográficos básicos, como nome, idade, data de nascimento, naturalidade e procedência, estado civil, com quem reside, profissão, atividade profissional, religião, etc. Após tais informações, que de fato situam quem é o paciente que chega ao serviço de saúde, deve-se solicitar que o indivíduo relate a queixa básica, o sofrimento, a dificuldade ou o conflito que o traz à consulta. Então, de novo, isso daqui depende muito do contexto, tá bom? Eu atualmente não tenho esse tipo de prioridade de dados sociodemográficos, tá bom? Eu não tenho. Apesar de que até na minha fichinha de sessão tem isso e tudo mais, mas eu nem dou prioridade para isso. Mas depende, se você gosta e tudo mais. E aí é importante, né? Eu acho importante, por exemplo, se você precisar, né, ou gostar de coletar os dados sociodemográficos, então você sinaliza. Ó, então, vamos aqui, explicou como é que funciona mais ou menos a dinâmica e sinaliza. Ó, então, para a gente começar, vou fazer algumas perguntas aqui para a gente coletar alguns dados teu e aí, após isso, a gente então vai falar isso, isso e isso. Ok? Ok. Né, para poder não ter essa estranheza de, pô, tá perguntando nome, tá perguntando minha idade, minha religião, meu estado civil, com quem eu moro. Né? Então, você traz ali um contexto explicativo de que, bom, aqui a gente vai fazer esse tipo de pergunta para poder eu só preencher aqui na tua fichinha e aí a gente parte para aquilo que você veio fazer aqui e tudo mais. Então, eu acho interessante fazer esse tipo de explicação. Esse primeiro relato deve ocorrer predominantemente livre, para que o paciente expresse de forma espontânea seus sintomas e sinais. O profissional ouve o relato e observa, além do conteúdo daquilo que o indivíduo conta, como esse relato é feito, o estilo do paciente, sua aparência, suas atitudes básicas. Então, isso daqui é dica de entrevista. Então, bota aqui, ó, esse primeiro relato deve ocorrer de forma predominantemente, né? É aquela queixa básica, né? O que traz o paciente à consulta. Então, ele deve tentar falar de maneira, né, mais espontânea, como é que são os seus sintomas, e ali você vai observando. Né? Já começa a observar a linguagem que ele utiliza, o conteúdo, né? Como que ele conta aquilo ali de maneira mais detalhada, de maneira menos detalhada. Ele é mais expressivo, ele é mais introvertido, ele consegue descrever, ele não consegue, né? E aí você vai vendo a sua aparência, as suas atitudes básicas. O entrevistador deve, nesse momento, muito mais ouvir que falar. As intervenções objetivam facilitar o prosseguimento da fala do entrevistado. Isso aqui é importante. Então, você faz uma fala, uma pontuação, mas sempre jogando a bola, tocando a bola ali para a pessoa desenvolver a fala dela. O psiquiatra espanhol Valero Nájera
1944, página 8, aconselhava ao jovem profissional: el explorador hablará pouco y ideará que hable mucho el enfermo. Então, o entrevistador falará pouco e desejará que muito fale o doente. A regra mais importante do interrogatório, da entrevista, é que o alienista, o médico, fale muito pouco, para que seja loquaz, né? Para que fale bastante o alienado, né? O entrevistador. O entrevistado, perdão. Cabe lembrar, entretanto, que embora a atitude básica do entrevistador na fase inicial da avaliação seja de escuta, isso não significa colocar-se em posição totalmente passiva. Né? Então é aquilo, se eu vou escutar, então eu não vou falar nada, eu vou ficar calado aqui esperando. Não, principalmente nessas primeiras sessões, então você deve ter ali aquele movimento de acolhimento, né, de condução, e que você faz as pontuações conduzindo a entrevista. Contudo, dando sempre mais espaço para que a pessoa fale. A exceção, né, daqueles pacientes mais desorganizados e, de repente, daqueles mais tímidos. Cabe lembrar, entretanto, que, embora a atitude... beleza. Bem ao contrário, pois, como enfatizado por Sullivan, os dados essenciais da clínica psicopatológica emergem basicamente de uma observação participativa, da interação intensa entre paciente e profissional. Nesse sentido, Sullivan afirmava que o entrevistador desempenha um papel muito ativo na introdução de interrogações, não para mostrar que é inteligente ou cético, mas literalmente para ter certeza que ele sabe o que está sendo dito. Quase toda vez que se pergunta, bem, você quer dizer assim e assado? O paciente é um pouco mais claro sobre o que ele quer dizer. Então, aqui, né, são mais dicas mesmo de como o profissional pode fazer essa intervenção, essa entrevista inicial. Se você, não sei se tu já viu o Carl Rogers conduzindo uma sessão, tu pode botar lá no YouTube, sessão de terapia Carl Rogers legendado, né? Se tu não fala inglês, bota lá legendado. E aí tu vai perceber a intervenção do Carl Rogers. O Carl Rogers, ele faz um resumo daquilo que a pessoa está narrando para ele. Então a pessoa narra durante 5 minutos e o Carl Rogers vai e diz assim: bom, então tu está me dizendo que você se sente assim, assado, cozido, frito. É assim mesmo? Bom, eu percebo que você me disse isso, isso e isso. A intervenção do Rogers é basicamente fazendo um resumo do que a pessoa está trazendo para ele. Vai conduzindo assim as entrevistas. É bem maravilhoso. É muito. Porque isso dá margem, né? Isso dá aquela abertura para a pessoa ir desenvolvendo. E aí, lógico, né, você vai percebendo ali, se o paciente for mais tímido ou não, ele possivelmente vai falar só sim, não, muito bom, não tão bom assim, pode ser monossilábico, e aí pode ter uma pergunta mais direta. Né? Mas sempre é importante você perceber que a pessoa está me narrando algo e eu entendi o que ela narrou, eu consigo visualizar o que ela narrou. Se não, eu vou tentar aprofundar um pouquinho mais, vou tentar entender o que ela está tentando dizer. O entrevistador deve lembrar que nas fases mais iniciais da entrevista, o paciente pode estar muito ansioso e usar manobras e mecanismos defensivos, como riso, silêncio, perguntas inadequadas, comentários circunstanciais sobre o profissional, etc. Por exemplo, o senhor é jovem, não? Ou o senhor é casado, tem filhos? Ou ainda, por que será que todo psiquiatra é tão sério? Ou tem barba?
São estratégias essas, involuntárias ou propositais, que podem estar sendo utilizadas para que o paciente evite falar de si mesmo, de seu sofrimento e suas dificuldades. O profissional deve lidar com tais manobras, lembrando polidamente o indivíduo de que a entrevista tem por finalidade identificar seu problema, para que, assim, pode melhor ajudá-lo. Ele também deve deixar claro para o paciente que a pessoa do entrevistador não é o tema da entrevista. Aqui, eu já tenho uma opinião particular. Tem basicamente duas linhas acerca disso, né? Então, tem profissionais que, por exemplo, alguém diz assim, o senhor é jovem, não? Você tem uma linha pode dizer assim, se alguém te pergunta, se alguém fala, tu é jovem, não? Tu pode dizer sim, ok, beleza. Ou tu pode devolver a pergunta, isso te incomoda? O fato de eu ser jovem ou não? Então, você vai explorar isso. Certo? Como eu faço? Né? Se eu percebo que a pessoa tem uma insegurança, então eu vou lá e tento entender. Bom, isso te incomoda? Você tem preferência por profissional mais velho, com mais idade? E eu vou vendo o que a pessoa vai dizer. Eu prefiro. Ok. Né? Beleza. Eu não tenho mais idade. Mas mais idade significa o quê? Significa que a pessoa tem mais experiência, que é mais capaz? A pessoa pode dizer sim. É isso. Então, a pessoa mais velha, para mim, ela é mais capaz. Aí, né, se o profissional é afetado, ele já fica inseguro. Já aconteceu isso comigo. Tu é muito jovem, tal. Ok. Né? Já teve senhoras que perguntam, qual é a tua idade? Eu relatei. Mas tu é muito novinho, meu Deus, tem idade para ser meu filho. Ok, eu vou tentar entender. A pessoa com mais idade, tem preferência por uma pessoa com mais idade significa o quê? Que é mais experiente, não sei o quê, parará. E eu, ok, bom, mas já que você veio aqui e tudo mais, a gente pode conversar aqui durante o tempo que a gente tem disponível, né? No final você pode fazer a avaliação, se você preferir, né, um profissional com mais idade, tudo bem, tranquilo e tudo mais. Eu vou lá, faço a escuta, no final dou um feedback. E a pessoa, então, ela faz a avaliação. Eu acho que eu tive só uma pessoa na minha vida, e lá no comecinho, quando eu não tinha tanta experiência assim, lá no comecinho ela se evadiu por conta da idade. Lá em 2017 eu estava com uns 27 anos, e aí a pessoa se evadiu. Era uma senhora de meia idade, 40 e poucos anos, e ela se assustou. Ela agendou a sessão, ainda não tinha, foi no consultório já particular, não tinha rede social e tal. Na hora que eu abri a porta, ela se assustou. Meu Deus, mas a primeira coisa que ela falou, meu Deus, mas é muito novinho. Isso foi incomodando ela. E aí, na época, eu com pouca experiência, acho que eu não consegui manejar muito bem, ela acabou se evadindo. Mas ok também, paciência. Isso não diz da minha capacidade ou não. Mas, de uns tempos para cá, isso não me incomoda. Então a pessoa vai lá e pontua a idade, ok, beleza. Tento entender, percebo ali se a pessoa tem uma certa insegurança, ok. Se não, eu só agradeço. Que bom, que legal que eu pareço muito jovem, né? Levo na esportiva, mas continuo ali a entrevista. Eu percebo que há uma insegurança em relação a isso, então, geralmente eu falo isso. Bom, então, já que a gente está aqui, então a gente utiliza o tempo que a gente tem,
né? E aí no final você faz a avaliação, se você prefere mesmo uma pessoa com mais idade, tudo mais, ou não. Eu faço a escuta atenta, faço as pontuações, a pessoa percebe, opa, peraí, tem pouca idade, mas fez umas pontuações aqui interessantes. E pronto, aí, geralmente a pessoa supera isso, né? Ou se pergunta se é casado, se tem filho, que é para validar geralmente essas opiniões, né? A pessoa, se tu tem filho, eu tenho filho, então tu vai me entender. Se tu não tem filho, tu não vai me entender, né? Então tem todas essas questões, né, que vão aparecendo, né? Só que aí são duas coisas, né? Essas questões podem ser estratégias que o paciente utiliza para evitar falar de si ou não, certo? Ou não, tá? Algumas dessas perguntas, porque aqui ele enfatizou só um ponto, né? Essas perguntas, elas podem ter a ver com uma certa insegurança do paciente, e aí vai tentar perceber isso. Bom, se o paciente está perguntando se eu sou casado, porque ele quer saber se isso interfere na minha capacidade que tem de entender o seu problema no casamento, então eu vou precisar perceber isso. Precisar perceber isso. Eu já tive uma paciente que ela queria saber muito sobre a minha vida. Ela queria saber muito sobre a minha vida. Mas tio, me chamava de tio, adolescente. O manejo que eu tive foi, eu vou abrindo, vou compartilhar aqui algumas informações para estabelecer o vínculo. E dessa maneira, consegui estabelecer o vínculo com ela. Abrindo, compartilhando alguns pontos que ela queria saber. Eu não tive problema nenhum em falar isso. Lógico, até certo ponto. Ela não é minha terapeuta. Mas uma adolescente querendo se vincular, querendo se sentir segura, cara, não tem risco nenhum em abrir aqui. Então você precisa avaliar, peraí, essa é uma estratégia que o paciente está usando para evitar falar dele ou está usando por algum ponto de insegurança? Ou porque é um curioso mesmo? Tem gente que é curioso, né? E aí, geralmente, os curiosos são aqueles mais manipuladores, que querem saber de informação para manipular mesmo. Então, tudo isso tu vai adquirindo com a experiência, tá? Só que aí, um ponto aqui, nessa última frase aqui, ó, tu vai percebendo isso. Bom, se a sessão, se o assunto da sessão vira a tua vida, aí tem um problema. Né? Então, se tu percebe que tu tá 5 minutos falando de ti, e 5 minutos é muito tempo, né? Então, aí tu tem que ter um... Opa, peraí, velho, essa sessão é sobre mim ou sobre a pessoa? Então, por mais que você compartilhe alguma informação pessoal tua, ela deve, assim, você não deve ter muito tempo em relação a isso. Por exemplo, no caso da adolescente que eu atendi, né? Então, a gente combinou de fazer uma troca. Então, ela me falava algo e eu falava algo. Então, ela, exemplo, tinha uma dificuldade com a avó dela. E aí eu queria saber. E aí, fulana, como é que tá com tua avó? Aí ela... Tio, tu gosta da tua avó? Eu ia chegar e falar assim,
Não, a gente está querendo. O objetivo aqui da sessão é falar sobre você. Não importa se eu gosto da minha avó ou não. Não, o objetivo aqui da entrevista, o objetivo aqui da sessão é de saber como você está com a tua avó. Então, como é que está com a tua avó? Tio, tu gosta da tua avó? Fala, ó, eu tenho uma avó viva, uma outra avó eu já perdi, de parte de mãe. Olha só, algo pessoal. Com a de parte de mãe, tinha uma relação um pouco mais distante, mas gostava dela. Quando era mais novo, ali até a adolescência, frequentava semanalmente a casa dela. Com a avó de parte de pai, já vivi já fui criado com ela, já vivia ali diariamente, tal, então tem um vínculo maior. Com a tua avó é assim? Pronto. 30 segundos, resumi, devolvi. Não fui lá e, minha avó era tão legal, de parte de mãe, aos domingos ia para lá, e ela fazia um cuscuz maravilhoso, entende? Não fui relatando isso. Algo sucinto, deu uma informação pessoal que bastava para ela. E contextualizei, devolvi a pergunta. Isso é suficiente. E ela, legal, tio, pô, com minha avó tá mais ou menos, porque sabe, né, muito chata, não sei o quê. Então aí você, dessa forma, você vai conseguindo manejar. E é lógico, aí você vai percebendo, por exemplo, isso daqui é um manejo com um adolescente, né? Com um adulto, por exemplo, que tem uma característica mais manipuladora, mais sedutora. Então aí nesse caso, aí sim, eu sou inclusive a favor de você não passar informação nenhuma. Mas tu gosta de qual perfume? Como assim? Qual é o objetivo dessa pergunta? Quer manipular, quer seduzir. Então isso você vai pegando com o tempo, mas comece a observar. Nos primeiros encontros, cara, já tô falando demais, né? Tá, eu vou parar bem aqui, porque cada um desses pontos eu tenho um comentário a fazer da minha experiência. Então, eu vou falar demais, né? Eu vou falar demais. Então, a gente já tem aí, acho que umas 2 horas já de relógio, quase. Então, eu vou dar essa segurada aqui para poder a gente continuar no próximo encontro. Né? Então, tem pontos aqui bem legais de discussão, né? Dessa parte mais prática. E aí eu vou continuar no próximo encontro. Então, no próximo encontro, nós vamos falar sobre evitar pausas e silêncios prolongados, né? Porque isso pode aumentar ali o nível de ansiedade do paciente, né? E deixar a entrevista muito tensa e improdutiva. Então, a gente vai começar a partir daí. Psicanalistas, então, vão pirar nesse ponto aqui. Então, vou compartilhar minhas experiências a partir desses pontos aqui. Né, que são mais práticos, cara, isso daqui é legal demais, né? Porque eu compartilho um pouquinho da minha experiência, aí eu não fico tão no texto assim. Então, beijinhos e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Vamos nos falando.